Aí, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma séria lesão. Muitos atletas de renome passaram por lá. Pessoas do mundo inteiro vêm para lá. Pessoas da China vinham lá. E hoje o sobrenome Mendes é muito conhecido por conta dos meus primos, né? Meus primos já fazem uma história muito rápido. Eu senti que na empresa eu fiquei mais disciplinado. Aí acabou o treino, ele ficou frustrado, você me travou. Mas também você pode entrar andando para a cirurgia e sair sem andar. Fala galera, a gente está aqui para mais uma edição do BJJ Protec Convida, hoje com novamente dois convidados especiais aqui, professor Eduardo Mendes, Léo, veio participar aí da gravação do curso do professor, daqui a pouco a gente vai falar do conteúdo, mas antes vamos começar apresentando. Professor, apresenta para a galera aí seu nome, de onde é, cidade. João, prazer, viu? Obrigado pelo convite. Sou Eduardo Mendes, sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo, eu sou líder da Mendes Jiu-Jitsu Academy. A gente sempre teve academia em Rio Claro, começamos juntos com o mestre Ramon Lemos, no famoso Caldeirão em Rio Claro, onde todo mundo passou por lá. Meus primos Rafael Guilherme, Bruno Frasato, Guto Campos, Calazan, vários atletas de renome. Então eu sou natural de lá, na minha escola, continuo em Rio Claro e estou aqui para responder umas perguntas aqui, tirar a dúvida da galera, saber um pouco mais sobre mim, sobre meus projetos. E é um prazer estar com vocês. Pô, legal. Vou passar o microfone aqui pro Léo se apresentar também pra galera. Opa, obrigado. Galera, prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação para mim. Eu, particularmente, não empreendia, né, nesse mundo do jiu-jitsu, eu sou do mercado imobiliário e estou há 1 ano e meio treinando, agora estou na faixa azul e atualmente, desse ano de janeiro para cá, sou sócio do Du aí, na Mendes também sou de Rio Claro. Legal. Pessoal, sejam muito bem-vindos à BJJ Protec. A gente está um tempão já conversando com o professor Eduardo, querendo trazer ele para gravar Sim. com a gente aqui. E agora deu certo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do curso. E como o Léo falou agora, de estar entrando agora nesse mundo empreendendo, é uma coisa, uma crescente hoje o mercado do jiu-jitsu. Muita gente enxergando o jiu-jitsu também como um bom modelo de negócio e um negócio que a gente ama fazer. E muita gente entrando, se apaixonando, investindo no jiu-jitsu e ajudando a comunidade do jiu-jitsu crescer, né? A gente estava conversando aqui, vocês estão com um projeto de expansão da academia de vocês de Rio Claro, né? E quer falar um pouquinho desse projeto, professor? Sim, claro. A gente está. Essa parte eu vou dar um spoiler, mas o chefe da expansão é aqui, ó. Entendeu? Na verdade, eu sou operacional. E a gente tem hoje na nossa escola, eu sempre falo assim, hoje a Mendes não é uma academia de jiu-jitsu, é uma escola. Porque eu formo pessoas desde criança, adultos, ser um bom faixa preta, um excelente faixa preta, saber administrar aula, saber montar aula, saber lidar com pessoas. Então esse é o nosso propósito na Mendes. Então hoje a gente tem mais ou menos em torno de 170, 180 metros quadrados de escola, de tatame, 120 de tatame, o resto faz parte da escola. E a gente está com uma expansão, o Léo entrou comigo aqui, da gente fazer uma expansão de uma escola de 1.000 metros quadrados na cidade de Rio Claro. Vai ter mais ou menos entre 2 a 3 tatames, acho que 3 tatames, contando com um tatame de aula particular, que vai ser um tatame mais reservado. E o que eu posso falar para vocês é que a gente vai revolucionar o mundo do jiu-jitsu. Vai ser uma coisa revolucionária. Vai ser pessoas que vão passar por Rio Claro e parar só para conhecer a nossa academia, a nossa escola. E está construindo, já tá na lenha, no fogo, né? No forno, né? O fogo já está começando e já está pronto para se mexendo. A gente está toda vez lá no espaço que é perto da nossa escola também, é bem perto. Isso que foi um ponto bem positivo, que a região que a gente tá na nossa escola é uma região central, uma região que é fácil acesso para carros parar, tem as melhores escolas muito perto da escola da Mendes, mercados, farmácias, bem perto da principal avenida da cidade. Mas aí eu vou deixar falar um pouco da expansão do Léo aqui, que ele é o expert nisso. O Léo vem de um ramo de construção. E, Léo,
Agora fala mais o termo técnico, né? Sobre Beleza. isso. Pô, para mim é um grande prazer poder falar desse projeto, porque vem de um, vamos falar assim, de um DNA meu aí de empreendedor ou de empresário, que é sempre, todos os negócios que eu participo, todos os negócios que eu entro, eu gosto de criar uma experiência diferente para o cliente, né? E eu, pelo menos eu percebi que o aluno no jiu-jitsu nem sempre ele é tratado como um cliente, né? Então, muitas vezes você tem um aluno ali, faz a aula aí, acabou, é isso e pronto. E eu comecei a observar que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para a gente trazer de inovação para o jiu-jitsu, né? Tornar o esporte, já é um esporte bastante reconhecido, hiper respeitado, mas eu acho que sempre tem espaço para a gente elevar o nível, né? Então, vou dar um exemplo. Lá na incorporadora que eu trabalho, eu consegui mapear ali com o pessoal toda uma régua, né? Que a gente chama régua de touch points, de experiência do cliente. E aí eu treinando na academia, eu pensei, por que não pode ter isso aqui, né? Por que a gente não pode criar uma experiência legal pro aluno, desde que ele é um lead lá na internet, né? O cara te chama, pô, muitas vezes fica sem resposta, isso não pode acontecer, né? Então, a gente mapeou toda essa régua de touch points, né? E criou pontos de contato com o aluno. Então, o aluno hoje na Mendes, ele é respondido em minutos, não acontece mais o cara ficar sem resposta. Ele tem as respostas assertivas para o que ele precisa, então um aluno hoje nosso, enquanto ele não é aluno ainda, ele é um lead, né? Ele chama ali, a gente explica que nós usamos como padrão kimono branco, que se ele não tiver não tem problema, porque a gente vai emprestar um para ele, a gente faz o agendamento, então toda uma experiência que começa já ali, né? O aluno chega na academia hoje, tem um kit esperando ele, já com o kimono do tamanho dele separado, porque a gente perguntou o tamanho, peso, tudo mais. Então, a gente tem um cheiro específico, né? A gente implementou marketing olfativo na academia. Tem um bilhetinho esperando ele ali, pô, seja bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Enfim, toda essa régua, hoje ela está muito bem mapeada e a gente está colocando em prática, pensando exatamente nessa expansão, né? Então, a gente está saindo de uma academia aí de mais ou menos 185, 190 metros total, para uma de 1.000 metros de área construída. Eu ainda preciso confirmar esses números, eu até falei com o Du, a gente vai comprar uma pesquisa para isso, porque hoje a gente não tem certeza da maior academia do Brasil exclusiva para jiu-jitsu, né? A gente sabe que temos grandes academias que misturam modalidades e tudo mais, mas é bem provável que a gente vá ter a maior academia do Brasil exclusiva para jiu-jitsu. E esse cliente vai poder chegar ali, no caso, os pais, por exemplo, vão ter um espaço para assistir os filhos treinar, eles vão ter um coworking, vão ter um café, vão ter uma loja. No final do treino, o aluno que quiser vai poder fazer uma banheira de gelo, vai poder fazer uma sauna seco. Então, a gente está pensando de fato numa solução completa para trazer essa qualidade de atendimento para o jiu-jitsu, que a gente hoje acha que, de forma geral, ainda é um pouco carente. Então, a gente está, falo para o Du que eu sou bem chato com essas coisas, a gente está mapeando ali para trazer a melhor experiência possível para o nosso aluno, para o nosso cliente. E tocando nesse assunto, professor, é que a gente também não pensa só no... A gente pensa no aluno como o nosso objetivo é fazer a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Exemplo, se você entra na nossa escola, eu quero que você seja um marido melhor, eu quero que você seja um pai melhor, um funcionário na sua empresa melhor, ou um empresário melhor. Então, o objetivo nosso é fazer a pessoa que tem alguns vícios perder esses vícios. Se a pessoa está fora de forma, ela entrar em forma. Então, por esse motivo, na nossa nova escola, vai ter espaço para a gente trazer endocrinologistas, médicos especialistas em performance. Eu vou sempre, eu passo para o Dr. Andrei Graça de São Paulo, médico especialista em performance, treina jiu-jitsu também, novo, totalmente atualizado. Então a gente quer trazer ele para ter um plus para os alunos, fazer o aluno buscar ser saudável. Eu acho que se a gente entrar nesse hype de, meu, você tem que ser saudável, você tem que estar em forma, eu acho que a gente consegue manter mais o aluno na nossa escola. Eu acho que o aluno entra naquela... Eu sempre falo para os meus alunos, eu tenho uma regra de 3 palavras. Segue essa regra, que é disciplina gera resultado, que resultado gera motivação. A maioria das pessoas hoje quer ter motivação primeiro para ter resultado, para depois ter disciplina. Sim. Não, tá errado. Isso não vai acontecer nunca. Porque na minha vida 5% é motivação. O resto é disciplina. O resto eu tenho que fazer, eu tenho que matar esse leão lá, eu tenho que
acordar cedo, eu tenho que dar aula, eu tenho que montar hum, aulas da metodologia da nossa escola, porque a nossa escola é sempre montada com metodologia. A gente trabalha com metodologia, como se fosse. Eu não chego que a maioria das academias hoje, professor não tem metodologia. Então, a pessoa que não tem metodologia, isso é até uma dica para os professores, tá querendo, tá buscando fracasso. Porque, imagine, como você vai pegar uma pessoa, se eu for dar aula para você, tranquilo, você é faixa preta. Qualquer posição que eu vou te mostrar, você vai ter entendimento de alguma coisa. Às vezes não tem tanto entendimento, mas vai ter visto. Um faixa branca, um faixa azul, ele tem que ter um norte, ele tem que ter um currículo para ele começar a aprender como se portar, quais os movimentos que ele vai fazer. Ou um movimento simples, que eu, às vezes, quando eu vou fazer seminário, eu sempre mostro, e são detalhes que fazem toda a diferença. O arm lock. Todo mundo conhece o arm lock, que é a chave de braço. Mas se para uma pessoa que nunca fez jiu-jitsu, você bota ela para fazer o arm lock, ela vai se frustrar. O arm lock é muito complexo. Puxa um braço cruzado, aí cruza o braço, puxa o ombro, pé do mesmo lado do quadril, aí eu tenho que fazer girar meu quadril subindo a perna. Se a pessoa não saber fazer uma fuga de quadril, ela nunca vai fazer o arm lock. Ela vai se frustrar, ela vai olhar para o lado, ver aquela pessoa, uma mulher, ou uma pessoa um pouco mais velha fazendo bem, que já está mais graduado, ela vai achar que ela não sabe, que não é para ela isso. E ela vai se frustrar, ela vai sair da nossa escola. Então tudo tem um processo que não é tão simples do que se abrir um espaço, botar um tatame e tentar ensinar qualquer técnica. Eu acho que isso aí não tem um porquê. Eu acho que a pessoa vai fracassar e a metodologia acho que é a base de tudo. Muito legal isso que você falou, professor. Essa semana mesmo eu estava fazendo um conteúdo aqui e a gente estava falando disso. O senhor falou aqui, pô, dar aula para mim que sou preto é fácil, né? Sim. Dar aula para iniciante. E tu já reparou que a maioria da galera que vai começar a dar aula fala, vou começar com a turma iniciante porque não tem experiência. Aonde mais se exige metodologia e saber transmitir o conhecimento é onde a galera quer começar, com turma iniciante ou com criança. Onde tem muito mais responsabilidade, precisa ter muito mais conhecimento para transmitir, né? E é um erro comum isso e essa é uma batalha aqui da BJJ Protec, a gente entrega a metodologia completa justamente para atender esse público que não tem e alguns professores que, pô, o cara conhece muito de jiu-jitsu, mas tem dificuldade de organizar isso, né, dentro de uma metodologia. Também acho metodologia fundamental. Mas já voltamos a falar disso. Eu quero pegar um gancho do que o Léo falou ali, que trouxe essas experiências do empreendedorismo pro meio do jiu-jitsu. E é uma coisa que eu acho que realmente a gente está precisando, nossa comunidade precisa disso. Léo. Eu também sou formado em administração e trabalho com empreendedorismo, dou aula de pós-graduação em empreendedorismo, né, pós-graduação em jiu-jitsu. E eu vejo como pessoas que nem tu, assim, vêm para o nosso meio e abrem a nossa cabeça, porque a gente está tão envolvido nesse meio, a gente olha o jiu-jitsu com tanto amor e de um jeito diferente, que a gente esquece de olhar como uma pessoa que não faz jiu-jitsu olha o nosso mercado, né? Como é a experiência para um aluno que chegou hoje na academia. Para a gente é uma coisa tranquila, às vezes a pessoa morre de medo de pisar dentro do tatame, acha que vai apanhar, acha que vai machucar, e essas experiências que tu trouxe eu achei muito legal. E essa de olfativa, eu estava vendo uma entrevista de um diretor da CIMED, eles fizeram no lançamento de um produto deles também, com a MED, que foi o maior sucesso. Interessante, nunca tinha pensado nessa experiência olfativa do jiu-jitsu. Tinha a negativa antes, né, que eram os kimonos fedidos, né? Fedido, Mas academia agora toda vocês devia suada. ter o processo, né, o kimono cheiroso, então. Mas e faz todo sentido, porque inclusive lá a gente implementou esse marketing olfativo baseado em pesquisas, né, de neuromarketing e tudo mais, que o aluno, quando ele recebe ele sente aquele cheiro, ele sente aquele odor, cada odor que ele vai sentir vai trazer alguma coisa para ele, né? No nosso caso, a gente fez uma pesquisa, hoje o nosso ele é mais cítrico, né? Porque ele traz mais atenção, ele traz mais empolgação, então é o que a gente espera do aluno ali na aula, né? Então, você às vezes subestima esse tipo de investimento, vamos falar assim, né? Mas no todo ele traz mais performance, ele traz mais resultado, é o que o Du falou. O aluno ele sai dali mais satisfeito, né? E nem sempre o aluno que ainda não tem a disciplina ele vai entender isso e tudo mais. Mas a gente faz tudo o que é possível para acolher esse aluno, trazer uma boa experiência e com experiências de fora do mercado para que ele volte e no começo não é só, pô, o cara
vim aqui, vou ficar duro e amanhã vou trocar de faixa. Às vezes a pessoa só precisa vencer a barreira da preguiça, né? Vencer a barreira do entusiasmo. Então, indiretamente, a gente acaba fazendo isso também, né? Trazendo essa boa experiência. E se falou desses pontos de contato com o cliente também, né? Provavelmente você trabalha também muito o pós-venda, né? O trabalho depois de já ser aluno, né? Que às vezes a gente trabalha muito o lead, né? A prospecção, o lead, fecha o contrato e aí depois fechou o contrato, larga, né? Mas eu costumo falar assim, o aluno no geral, ele precisa de um motivinho, um motivo pequeno para não vir treinar. Porque tá chovendo, porque tá frio, porque machucou. E a gente, professor, não é só estar lá presente, a gente também tem que estar. Eu não gosto de falar motivar, porque eu concordo com o senhor falou de motivação, mas está inspirando, está despertando neles o desejo de estar dentro do tatame, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante também da gente trazer mais para o jiu-jitsu, né? Sim, eu acho que esse ponto e essa dica, vamos falar assim, ela é válida para todo empreendedor, todo dono de academia hoje, que você conquistar um novo aluno custa muito mais caro do que manter o teu aluno, né? E é exatamente o que você falou. Hoje é inversamente proporcional. A galera descarrega um caminhão de dinheiro ali na internet, faz propaganda, quer fazer vídeo, às vezes nem tem tanta inspiração para fazer tanto vídeo, para trazer o topo de funil ali, ficar gerando lead para ser aluno. E aí você tem, pô, uma base ali de 50, 60 alunos que você não dá manutenção. Você não ouve os caras, né? Isso quando o conteúdo do vídeo ainda não é um birimbolo, umas coisas complexas, que uma pessoa que nunca viu jiu-jitsu não vai nem entender o que está acontecendo. Você nem atinge teu público-alvo, né? Nem atinge o público-alvo, né? É isso aí. E dentro do que o professor Eduardo falou também, de tornar o nosso aluno uma pessoa melhor, né? Eu acho que isso casa bem com esse objetivo, porque a gente vê lá no começo do jiu-jitsu, o objetivo do jiu-jitsu era se defender, né? Depois começou a parte de MMA, de vale tudo, de ganhar de outra modalidade e depois a parte competitiva do jiu-jitsu, mas acho que hoje a gente está voltando para a essência dele de formar pessoas melhores, né? Então hoje, e aí dentro disso que a gente está falando de formar pessoas melhores, antigamente o cara vinha mais para a academia para procurar aprender a se defender, a lutar ou para ser competidor, que ainda tem hoje. Mas hoje dentro da minha escola tem médico, advogado, empresário, tem a pessoa que trabalha o dia inteiro num serviço pesado e está lá só para desestressar, para relaxar a cabeça. O empresário, às vezes, ele quer buscar ser uma pessoa melhor, mais dinâmica, mais proativa, ter mais iniciativa também, né? E eu acho que a maneira como o jiu-jitsu era tratado antes acabava espantando essas pessoas, né? E essa visão que vocês estão trazendo, o que muita gente hoje chama de Nutella, né? Mas quem chama isso é porque está sendo ultrapassado, né? Mas eu acho que essa visão é essencial para esse próximo salto que o jiu-jitsu está dando agora, de realmente tornar. Eu penso que a maior função do jiu-jitsu é tornar as pessoas melhores, como o senhor falou, né? Concordo plenamente, tá? Aproveitando agora, né? Pô, eu passei por Rio Claro esse tempo atrás, e aí parei para abastecer lá e falei, pô, aqui é cidade das pessoas tal, e todo mundo lá conhecia, né? O pessoal ali dos Mendes. E é um polo onde nasceu lá por grandes campeões, e o cenário do jiu-jitsu lá imagino que deva ser muito, muito forte, né? Fala um pouquinho, se eu puder falar da sua história, de como começou no jiu-jitsu e como é o jiu-jitsu lá de Rio Claro. Claro. Só pegando um gancho do que você falou, professor, eu acho que também é uma. Eu sou uma pessoa que eu não fico. Tudo que eu tento fazer no jiu-jitsu, eu não deixo pra mim. Eu acho que como cristão que eu sou, eu acho que eu tenho que sempre compartilhar para deixar as pessoas também bem-sucedidas. Então eu acho que o ambiente é importante dentro da academia. O professor não pode ter aquela panelinha, não, eu só vou cuidar dos competidores. Não, não, eu acho que o ambiente, o professor tem que fazer o ambiente ser próspero. Então eu acho que é nesse momento que você consegue segurar o seu aluno. Porque tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você vai brigar com a sua esposa, ou ter um dia ruim no trabalho. Então a pessoa tem que ir para o jiu-jitsu, se o ambiente for ruim, ela não vai. Ela não vai. Ela tem que entender que, pô, eu preciso ir lá, o ambiente é bom. Eu vou estar lá com o Feijó, pô, o Feijó é um cara muito engraçado, o cara me levanta para cima. Eu acho que qualquer pessoa tem que ser motivador para outra pessoa. Eu acho que se você conseguir treinar os seus alunos, o ambiente ser um ambiente próspero, positivo, alegre, eu acho que no primeiro desconforto da pessoa, ela vai olhar a escola, o jiu-jitsu e falar, preciso para lá, é agora que eu preciso.
É isso que eu falo pro pessoal. Tá estressado? Vai pra escola. Vem treinar jiu-jitsu. Porque no jiu-jitsu você descarrega suas energias ruins para não descarregar na sua esposa, nos seus filhos, em pessoas que às vezes não merecem o estresse que você aconteceu no seu trabalho, que se você não descarregar, você vai descontar em pessoas que não merecem ouvir o que você tem que falar, porque você está nervoso e é normal a gente sair um pouco do controle. Então é nesse motivo. Respondendo a sua pergunta, sim, Rio Claro, pô, fiquei triste, você passou por lá, não foi visitar a academia, né? Ou a escola, né? Só parei para abastecer. Não, mas Mas na próxima eu com prometo que eu vou. certeza, com certeza, vai ser um prazer. Sim, o Rio Claro ficou muito conhecido no jiu-jitsu por conta da academia do professor Ramon Lemos. Muitos atletas de renome passaram por lá, o Guilherme Durinho, pessoas do mundo inteiro veio para Rio Claro. Pessoas da China vinham lá. Chegava lá pessoas que a gente falava, nossa, de onde tá vindo? Como chegou aqui, né? Como chegou aqui? Desceu em São Paulo, pegou um ônibus, veio para cá. Só vinha, olhava assim, entendeu? Tô aqui. E hoje o sobrenome Mendes é muito conhecido por conta dos meus primos, né? Meus primos fizeram uma história como atletas, inegável, né? Hall da Fama do Jiu-Jitsu, tem uma das melhores, se não for a melhor, uma das maiores academias também hoje do mundo. E a minha história, a gente sempre treinou junto, a gente conheceu o Jiu-Jitsu através do nosso primo mais velho, que é o Thiago. Na verdade, o meu primo Rodrigo Mendes, que é de Mojimirim, que é uma cidade bem próxima em Rio Claro, começou o Jiu-Jitsu em meados de 97, 98, e esse meu primo falou pro Rio Claro, pro meu primo Thiago, Rio Claro, ô Thiago, tô fazendo um esporte aqui, meu arte marcial, que é demais. É um tal de jiu-jitsu. Procura na sua cidade e faz. O Thiago procurou e achou uma academia lá, que não era do Ramon na época. O Ramon não estava em Rio Claro. Aí o Thiago começou a treinar e o Thiago começou a ministrar aulas num clube social da cidade. E para ter professor, para não chegar lá não ter ninguém, chamou quem? Os primos mais novos, que era eu, o Rafa e o Gui, para ir junto. E nisso a gente pegou gosto. Treinava com o Thiago, aí, consequentemente, o professor Léo Santos veio dar aula em Rio Claro, o famoso Léo Santos. E depois o Ramon também veio junto. Aí o Léo saiu para a carreira competitiva dele de Vale Tudo, de MMA. O Léo da Nova União. Da Nova União. O Léo Santos, que foi o número 1 dos faixas pretas. Isso. Na época, quando ele veio dar aula em Rio Claro, ele veio intermédio de um dono de uma academia, um rapaz multimilionário que gostava de jiu-jitsu, trouxe ele do Rio de Janeiro, quero que você venha dar aula para mim aqui na academia. Ele já era o número 1 dos leves na faixa preta. Então é como se trazer o Tainan hoje para dar aula em Rio Claro para uma academia. Então, seria a mesma coisa. E aí a gente começou a criar essa bagagem muito forte no jiu-jitsu. E a minha história foi o seguinte, eu competia de faixa branca até a faixa azul, mas competia sempre mais em faixa branca. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu tive uma séria lesão na coluna lombar. Eu tenho 2 hérnias na coluna lombar. E na época, 2001, isso daí 2000, não tinha tanta tecnologia como tem hoje as cirurgias. Aí eu fui para São Paulo, num instituto que tratava atletas da seleção brasileira de judô, de vôlei, e o médico me deu um diagnóstico na época. Você tem uma séria lesão, muito grave, dá para operar? Dá para operar, não é 100% que você vai ficar, você pode ter alguns colaterais da lesão, sequelas, né? Mas também você pode entrar andando para a cirurgia e sair sem andar. Você tem que assinar um termo. Aí aqueles médicos bem dos melhores, que ele vai falando, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Eu lembro até hoje disso aí. Ele fala assim, por quê? Porque a gente vai mexer na sua coluna, vai ter que abrir a sua coluna, vai ter que pegar um bisturi afiado, raspar essa hérnia que está pinçando sua medula, e se você tiver um espasmo nesse meio tempo, você pode pegar um nervo e isso pode comprometer todo o processo. Aí esse médico falou assim, por que você não para com a carreira competitiva? Porque depende da pancada que você tiver no treino, isso pode gravar seriamente, e não tenta ser um bom professor. E depois disso, lógico, foi difícil entender, né? Porque eu tentava treinar em alto rendimento,
com o pessoal da equipe e senti a dor. E eu fui muito, não vou falar maltratado, mas eu fui muito subestimado pelo pessoal. Quando eu não ia treinar, o pessoal pegava no meu pé. Aquele bullying caseiro, né? Você não foi treinar? Pô, você é mutuca, você não treina. Pô, mas você não vem treinar? Aí eu, pô, tô com dor. E hoje eu respeito aquela pessoa que fala que tá com dor. Porque ninguém sabia a dor que eu tinha, só eu. Aí depois dos exames, fiz várias ressonâncias e a hérnia acabou piorando um pouco agora esse ano. Tive uma crise muito forte em julho de ficar sem dormir 3 dias com dor. De chegar pro médico e falar assim, por favor, me opera. Me opera. Não sei o que tem que fazer, mas me opera. Aí minha esposa estava comigo todo esse tempo, me levava em vários médicos, tomei remédio muito forte. Mas graças a Deus a crise está passando, pouca dor. Mas é isso. Então a história, por isso que eu não fui, não me conhece tanto hoje no mundo do jiu-jitsu, por conta que eu parei de competir muito cedo. E meus primos seguiram a carreira e estão por mérito e total mérito deles. E essa é a minha história. Então, sempre treinei com o mestre Ramon, faixa preta do mestre Ramon, ministrava aulas para ele, desde faixa roxa, faixa azul, numa filial que tinha em Rio Claro, era numa academia menor, mas Ramon sempre teve confiança em mim, em fazer isso. E depois abri a minha própria escola, que eu sabia fazer jiu-jitsu, era jiu-jitsu. Aí comecei. O conselho do médico sempre. Sim, na verdade, desde isso aí eu tinha 16 anos. Desde disso daí eu sempre ficava, treinava, lógico, mas eu sempre tentava estudar mais jiu-jitsu. Eu não precisava falar para ninguém precisa saber disso. Eu ficava em casa estudando jiu-jitsu, via as posições, anotava. Eu ficava estudando jiu-jitsu. Por quê? Meu corpo já não respondia para ser um atleta de alto rendimento. Eu não conseguiria ser. Porque eu tentava treinar, passava 2 semanas, a dor vinha. Aí eu tinha que parar. Aí ficava uma semana parado, 1 semana e meia. Aí quando eu voltava a treinar com dor. Não conseguia dedicar 100% ao treino, porque a dor é difícil. Só quem tem hérnia na lombalgia crônica que eu tenho, sabe a dor. Perdi mobilidade demais. Não que eu nunca tive mobilidade. Não que eu tinha. Quem vê pensa que eu era um homem ginasta olímpico. Não. Eu sempre fui muito pouco. Mas foi essa a minha história. Então eu cresci, eu sou da mesma linhagem dos meus primos, a gente cresceu tudo junto, do mesmo professor. E estamos aí agora na batalha, sempre estudando, sempre trazendo jiu-jitsu moderno, atualizado, com metodologia para os alunos. E graças a Deus está sendo bem reconhecido. Eu acho que para quem treinou comigo, quem dividiu o tatame comigo, sabe do meu nível, sabe de quanto bom eu fui, entendeu? Porque eu era chato, o pessoal falava, pô, aí eu não graduei tanto, eu fui primeiro a pegar a faixa azul da família, entre meus primos, eu fui primeiro, eu peguei faixa azul com 15 anos, eu tava de adulto com 15 anos. Aí, eu machuquei na faixa azul, depois eles continuaram competindo, ganhando tudo, e foram graduando. Então eu era faixa roxa, eles já eram faixa preta, meu, eu bati de frente, fazia duro assim com o pessoal ali da academia. Lógico, o pessoal nível muito mais acima, por conta de treino, ritmo de treino, mas, assim, eu era um pouco embaçado, entendeu? Que tá comigo, entendeu? Hoje eu não sou, estou um pouco velhinho. Mas, então eu fico muito, eu tenho muito respeito pelo pessoal que passou comigo. Eu acho que toda pessoa que dividiu o tatame comigo, Durinho, Bruninho, o pessoal, sabe do nível que a gente tem. Porque a escola foi uma escola boa. O professor Ramon fez uma equipe muito forte, entendeu? Tanto é que o pessoal via para treinar em Rio Claro por conta dos treinos. E essa basicamente é um pouco do resumo da minha história no jiu-jitsu. Para quem não conhece, agora passa a conhecer. Mas um pouquinho já pouquinho, entendeu? Né? Pouquinho. E eu fico muito feliz que eu vou ministrando nos seminários e o pessoal sempre está gostando, o pessoal sempre adiciona algo no jiu-jitsu deles, porque eu falo, hoje o jiu-jitsu tá muito fácil, todo mundo internet, pô, você tem o site da BJJ Protec, que ensina um excelente jiu-jitsu, com excelentes professores, então é fácil estudar jiu-jitsu hoje. Então, mas minha maior gratificação é quando eu chego num seminário, eu peço feedback do pessoal.
a minha maior alegria é se vocês saem daqui com algo a mais. Eu sei que quando você vai dar um seminário numa escola conceituada, com um professor muito técnico, o jiu-jitsu já é muito bom. Mas ainda o pessoal fala, pô, tem um detalhe que eu não peguei, vou adicionar no meu jogo, então eu já estou feliz por isso. E o curso que a gente gravou aqui do conceito Guarda Mendes, foi uma guarda que eu acabei criando. Depois que vocês quiserem, eu falo um pouco mais disso. Acho que você vai fazer mais pergunta pro Léo. Senão, porque eu gosto de falar, viu? Eu falo pra caramba, entendeu? Eu falo muito, entendeu? Então, respondendo a pergunta do professor, essa é um pouco da minha história, que só tá apenas começando. Agora eu vou ficar mais conhecido por ter uma das melhores academias hoje do Brasil e do mundo. Mas eu não quero por isso, eu quero que seja conhecido pela metodologia, pelo jiu-jitsu, ensinar jiu-jitsu com excelência, formar pessoas. Eu acho que essa é a maior gratificação como professor, é ser reconhecido por isso. Pô, legal, professor. Tô pegando o gancho aqui do que o senhor falou, né? De ser conhecido. Participei de um seminário essa semana agora, de um atleta bem conhecido. E, cara, não percebi aquela vontade de estar ensinando, estar transmitindo conhecimento. E não foi só essa vez agora. Várias vezes já participei de seminário de grandes campeões, assim. E não... Somou uma coisa ou outra, assim, mas não tanto. E já participei de seminário, de aula de professor que eu nem conhecia antes. E, pô, me passou muito detalhe, passou muito conhecimento. Isso é uma coisa que eu tenho, né, uma percepção que eu já tenho há muito tempo. E aqui na BJJ Protec a gente tem essa missão também de trazer bons professores para o público, porque às vezes o público vai querer inspiração em grandes atletas, mas não necessariamente um grande atleta é um grande professor, né? Eu saber fazer não necessariamente quer dizer que eu sei ensinar. E eu percebo que hoje as pessoas estão mudando um pouco dessa mentalidade, né? E vendo que, pô, quem tem um bom conteúdo para entregar e vai somar no meu jogo, e não só quem é famoso. Mas ainda né? A gente ainda vive num país onde as coisas engraçadas ganham mais mídia do que um trabalho bem executado, né? E o senhor falou do Ramon Lemos, é um cara que eu me inspiro muito, pô, ele um grande formador de campeão, e ele tem uma mentalidade de jiu-jitsu muito progressiva, do jeito que eu gosto, mas ele não só na parte de formação de campeão, mas ele revolucionou o jiu-jitsu também, né? Porque até a época deles ali, da galera dos Mendes, do Ramon, do pessoal ali da criação da Atos, que foi Brasa também, um período antes, né? Passou pela TT, Brasas, foram se unindo ali. Foi aonde começou a entrar os drills, os estudos de treino diferenciado, né? Que antes não era muito feito. Antes era basicamente aquecimento porrada, levantando peso e pesado, flexão e coisa arada. Depois uma técnica com repetição de 10 vezes para cada lado e luta. E eles trouxeram essa bagagem do drill, né? Que foi onde despertou a consciência da importância disso, da didática e também da metodologia, né? Que é uma bandeira que a gente levanta bastante, né? Dentro dessa experiência, e também eu também falo bastante. Não, vou falar, a gente tem isso aqui. E dentro disso, assim, a gente vê que, pô, muitas coisas que foi feito no passado precisam mudar, e mesmo muitas coisas que a gente está fazendo agora, daqui a pouco vai precisar mudar de novo, né? Então, a metodologia, ela está em constante transformação. E no nosso grupo a gente estava debatendo essa semana lá, o pessoal montando metodologia, e uma coisa que eu falo sempre, tu ter qualquer coisa de metodologia já é muito melhor que não ter nada. E o jiu-jitsu, ele não tem um caminho só correto a seguir. Então a gente pode, de repente, ter 10 ótimas metodologias, todas funcionarem muito bem, todas serem diferentes. Mas tu não ter uma metodologia, tu não ter uma organização, é um caminho para o fracasso, né? O que o senhor fala a respeito disso? Não, eu tenho total certeza do professor que não estuda jiu-jitsu. O mal do faixa preta é chegar na faixa preta e sabe tudo. Entendeu? Eu diria que esse mal começa na roxa, né? Sim, entendeu? Porque na roxa o pessoal já é aquele instrutor, né? Na roxa a gente acha que sabe tudo. Já, Não, mas né? eu vejo que poucas pessoas estão querendo mudar, essa é a verdade. E tudo bem também, entendeu? Se você quer ficar assim, se você acredita no seu jiu-jitsu old school,
de tratar mal o aluno, deixar o aluno treinar com kimono de uma cor, calça de outro, kimono rasgado, kimono fedido, tudo bem. É problema seu. Não, mas eu não quero isso. Eu tenho a visão que eu falei, eu quero tratar o meu aluno como um cliente, como uma pessoa que vai ficar sempre na minha escola. E a metodologia é tudo, entendeu? Ponto, é tudo. Você tem que tentar, e outra, você tem que tentar entender, e até nos outros professores, o, o qual metodologia, qual conteúdo que ele está passando e como eu posso colocar do jeito que eu vejo o jiu-jitsu nesse conteúdo. Porque, na verdade, eu não preciso imitar o conteúdo dele, mas eu posso porque eu tenho uma visão de ver o jiu-jitsu que você tem diferente e o outro professor tem diferente. E também está tudo bem com isso. Mas eu tento sempre pegar, porque eu gosto quando eu vou dar seminário, eu vou dar aula, eu gosto sempre de passar alguma técnica que tenha sempre um porquê. Se você perguntar o porquê do pé, eu sei explicar. Mas e se o adversário fizer isso? Eu sei explicar. Porque é fácil você passar uma técnica mirabolante, uma técnica plástica, mas tem efetividade? Vai conseguir fazer? É igual o professor falou. Às vezes a pessoa é várias vezes campeão mundial, só que ela não é uma boa professora. Ela não consegue ter uma energia muito positiva para dar aula. Ela tem 3, 4 técnicas que ela faz muito bem, usa essas 4 técnicas e é campeã mundial. E mérito dela por isso. Mas às vezes o campeão mundial não é um professor técnico. Não tem essa visão de... Porque é difícil você ter como você tem uma academia igual a nossa, que está beirando em torno de 250 a 300 alunos, entre criança e adulto. Dar aula só para competidor e magro, pô, é fácil. Entendeu? Agora, tem um que é menos graduado e mais pesado, tem um que é menor. Então você tem que fazer a sua equipe evoluir total. E isso é complicado, é você fazer a metodologia baseada em todos os seus alunos, não só no feijó. Não vou basear, porque é fácil. Entendeu? Você pegar a pessoa que sabe jiu-jitsu, escuta você e vai fazer o que você mandar, é tranquilo. Mas pegar aquele faixa branca. Hoje tem uma aluna, até recebi um vídeo ontem, uma aluna com um grau de TDAH, autismo muito, muito forte, né? Ela chegou na academia muito acima do peso. Faz poucas semanas, uma semana que eu tô treinando. E comecei a ensinar, tentar uma fuga de quadril, mostrando um pouquinho pra ela, eu vi que ela começou a se frustrar, porque ela não sabia. E tudo bem, já mudei, peguei uma bola, usei a bola como um norte pra ela. Hoje faz uns 3 dias que tô aqui em trabalho, eu desci pro sul. E eu recebi um vídeo de uma aluna nossa, que mostrando ela fazendo a fuga de quadril certinho. Pô, puta alegria. Pô, ela pegou a fuga de quadril. Então ela sabe fazer, é só ter paciência. A maioria dos professores não tem paciência com o menos graduado. Entendeu? Então eu acho que se você não tratar o menos graduado de uma forma... Porque ele vai ser a gente fala, quando a gente tem a vida útil dentro do tatame. Ele vai ter a vida útil muito gigantesca no tatame. A criança também, entendeu? Tem mães que treinam jiu-jitsu por causa dos filhos. Porque o ambiente é respeitoso. Faixa branca, hoje ele é o futuro da tua academia. Entendeu? Hoje, tem mães que nunca fizeram jiu-jitsu, treinam jiu-jitsu na aula feminina por conta do filho que começou a treinar jiu-jitsu. Ela viu o ambiente, viu que não era aquele jiu-jitsu que às vezes ela viu antigamente. Nossa escola é branca, nossa escola é climatizada. Lá em Rio Claro, a gente é conhecido como academia gourmet. E tudo bem, eu quero ser gourmet. Eu quero comer coisa boa. Eu vou no restaurante para comer coisa boa. Eu não vou. Eu procuro coisa boa. Se eu tiver a opção de comprar uma camiseta muito boa, eu vou comprar. Porque eu quero sempre o melhor para mim e para minha família. E tá tudo certo também. Então eu quero ser o Nutella. Sou Nutella, então se você fala que eu sou Nutella, eu tô no caminho certo. Eu quero. Meu tatame eu passo bactericida caríssimo todo treino. Por quê? Porque eu cuido dos meus alunos. Eu tô treinando lá também. Eu cuido de mim, primeiramente. Meu filho treina lá. O filho do Léo treina na academia. Meus filhos treinam. E a gente sabe que a bactéria do tatame hoje é uma das mais perigosas. Tem pessoa que não cuida do tatame, tem pessoa que bota cachorro em cima do tatame, entendeu? Então, cara, se você acha que tá tudo bem, legal, mas eu não faço parte disso. Eu quero procurar sempre o melhor para mim. Então, eu acho que o professor tem que pensar sempre nisso. O que é melhor dentro da sua academia, da sua escola, o que eu posso trazer de melhor ainda, e não ficar satisfeito com isso. Eu não estou satisfeito. Eu quero sempre melhorar. Eu sou uma pessoa que, quando eu faço seminários,
eu visito academias de amigos, eu não vou para ensinar, eu vou para aprender. Já aprendi com faixa branca, já aprendi com faixa roxa, já aprendi com faixa azul, já aprendi com um detalhe, um movimento que eu vi um membro graduado fazendo e perguntei, como você fez isso? Ah, eu fiz porque era isso. Tem um caso bem importante do Rafa mesmo. Teve uma época que o Rafa fez um seminário em algum lugar do mundo, ele veio para Rio Claro e me deu um estrangulamento. Tipo no Norte-Sul ali, do Quatro-Apoio. Falei, nossa, Rafael, o que é isso? Ele falou, chama Degola Carneiro. Degola Carneiro, mas onde você aprendeu? Eu vi um faixa roxa fazendo, eu perguntei pra ele. Pô, tá falando de um cara que é o bruxo da parada, entendeu? Pô, totalmente técnico e visionário do jiu-jitsu, é o cara que vê o jiu-jitsu ali e já enxerga tudo. O cara aprendeu com faixa roxa. Sim, viu, nunca tinha visto a posição. Então o jiu-jitsu é sempre aprendizado, não tem um fim. O professor achar que eu sei tudo, é igual o professor falou agora. Tá indo pro fracasso, tá abraçando o fracasso. Então é por essa visão que eu tenho do jiu-jitsu hoje. Só fazer duas observações, né? Primeiro, a Academia Nutella, estávamos juntos com o Caveira e o Caio, né, da Tauron. Sim, eles estão sofrendo com isso também. E falo para eles aí, ó, a gente manda um abraço aí. Tamo junto, Nutella sempre, melhoria contínua. É isso aí, cara. Parceirão. E só no gancho da metodologia, eu falo muito pro Du isso aí, que é o seguinte, como eu enxergo o jiu-jitsu como quase uma faculdade. Né? Eu estudei, tenho minha especialização, mas começar a fazer jiu-jitsu me tornou um marido melhor, um pai melhor, um profissional melhor, mais disciplinado, mais regrado. E é como se você se inscrevesse hoje numa universidade e não tem material. Aí teu professor entra ali, ele dá aula que quer todo dia, o aluno fica perdido, só que em algum momento você vai ser colocado à prova, né? Você vai ter que apresentar um TCC, você vai ter que chegar no mercado de trabalho e aplicar o que você aprendeu. E se você não tem uma organização mental do que você aprendeu, do que você precisa fazer, você não vai performar como você deveria, né? Então, acho que faz sentido total a gente ter metodologia, ter uma cartilha, vamos falar assim, ter o playbook ali de ensino, porque sem isso é rifa todo dia, né? Tanto faz. Então, tanto faz por tanto faz, às vezes é melhor não fazer. Então, por isso que a gente é exigente a ponto de ter de fato um cronograma correto e ter a metodologia aplicada. Pô, legal, Léo. Já ia te perguntar isso, já vou te perguntar, mas só terminar aqui, ó, aproveitar os ganchos do professor. Como o senhor falou, né? Pô, tu acha legal assim, kimono fedido, treinar de qualquer jeito, o professor falando palavrão no tatame? Tem problema, faz assim, mas não critica meu trabalho, né? Pô, tu acha que desse jeito tu vai ter mercado, tem procura para isso, tu quer atender esse público? Faça desse jeito. Agora, pô, a galera fica criticando o outro que quer dar um espaço legal, que quer ter uma estrutura, né? Eu acho que é aí que se perde bastante, né? E essa interação com o aluno, de eu poder oferecer mais para ele do que o próprio jiu-jitsu, né? Então eu aproveitar o Léo que tá há quanto tempo de azul, Léo? Cara, de azul, uma semaninha. Uma semaninha, eu vi que a faixa azul é nova. Aquele lado, isso. E então aproveitar o Léo aqui que é um recém faixa azul, então ele tá muito claro na cabeça, Léo, né? Hoje e tu falou que é empresário, né? Hoje o que te levou a buscar o jiu-jitsu? E dentro desse período que tu já faz jiu-jitsu, né, eu imagino que tenhas encontrado muito mais do que o que tu veio buscar, e se puder compartilhar com a galera, até para incentivar outros empresários também, porque né, eu sempre recomendo o jiu-jitsu como uma maneira de você desenvolver a mente também. Eu estava até lendo ontem um artigo sobre isso, sobre quando tu faz duas atividades ao mesmo tempo com as duas mãos, atividades diferentes com as duas mãos, tu obriga teu cérebro a ter uma alternância de atenção, e é um exercício praticado em muitos lugares para desenvolver a mentalidade. Eu falei, pô, isso aí é jiu-jitsu? Eu faço uma coisa com a mão, outra com a outra, e cada coisa com o pé diferente também. Pé aqui, ó. E alguém querendo me estrangular ainda. Sim. Então, essa alternância de atenção do jiu-jitsu, ela ajuda muito a criar novas conexões neurais, a desenvolver também. E é muito bom, tanto para a criança que está se desenvolvendo, quanto para o adulto que acaba diminuindo a curva de aprendizagem dele, se ele não estiver exercitando a cabeça, mas também para a visão do empresário que quer se desenvolver, que quer liderar, né? Então, se tu puder compartilhar um pouco dessa experiência. Pô, vai ser um prazer. Eu treinei jiu-jitsu há 13 anos atrás, mais ou menos, e aí comecei numa escola lá em Rio Claro, inclusive hoje, professor amigão nosso aí, parceiraço, mas eles eram
vamos falar assim, vítimas ou reféns do sistema de antigamente, né? Era o jiu-jitsu pro cara que, porra, você entra aqui, é casca grossa, você tá fora. Então eu entrei ali na época, eu tinha 13 anos atrás, tinha meus 21, 22 anos, e, cara, cheguei, fui colocado num ambiente com um monte de faixa marrom, um monte de faixa preta, tomei um apavoro ali, por que que eu ia no outro dia, entendeu? Eu falei, porra, não quero isso aqui, cara, eu vou lá pra me ferrar e sentir dor não faz sentido. E, obviamente que a gente não tinha essa clareza do que o jiu-jitsu poderia fazer na sua vida, como ele poderia te transformar. Então, para mim, a opção mais fácil foi simplesmente não ir. Não tinha esse conhecimento, essa experiência que a gente tem hoje. E aí, de um tempo para cá, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sou meio aficionado por estudo assim e das mais diversas áreas, né? Até como corretor de imóveis, quando eu comecei, eu nunca fiquei satisfeito em saber vender imóveis, né? Então, eu parti para estudar psicologia, eu estudei um pouco de arquitetura, um pouco de engenharia, sempre para ter aquele atendimento mais completo. Quando a gente vai mostrar uma casa, a gente vai mostrar um apartamento, a gente fica com o cliente muito tempo, né? E não necessariamente você mostra só os atributos físicos ali do imóvel. Então, eu falei, porra, eu preciso ser um cara mais completo de assuntos gerais, vamos falar assim. Então, sempre procurei estudar, melhorar. E eu acho que eu cheguei num ponto, fazendo isso há praticamente 12 anos, que eu falei, cara, agora eu preciso desenvolver outras habilidades, né? Então, me tornei pai, a minha filha mais velha tem 4 anos. Eu falei, acho que eu preciso desenvolver um pouco mais meu lado humano mesmo, né? Porque, pelo menos o business eu acho que tá ok. E aí eu fui buscar o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento humano, que é de fato um slogan que a gente colocou hoje na escola, que é evolução humana através do jiu-jitsu, né? Então, foi um complemento na minha vida empresarial. Eu comecei a entender mais. Pô, primeira aula que eu fiz com o Du lá, até tinha eu, levei mais 3 amigos. Ele falou, cara, vocês que estão no mundo business aí, vocês vão entender que o jiu-jitsu é encarar problema de frente. É saber lidar com as coisas com pressão, né? Pô, o problema tá na tua frente. Você vai resolver ou você vai afastar? Uma hora você vai encontrar uma parede atrás. Você vai ter que resolver. E isso tem tudo a ver com a performance empresarial, né? A gente pegar e resolver os problemas na hora, a gente poder delegar de uma forma mais assertiva, ou ser um pouco mais estratégico para resolver os problemas. E eu acho que essa visão do tatame somou muito, cara, na minha vida empresarial, na minha vida profissional. E muito rápido eu vi resultado. Muito rápido eu vi resultado. Eu fazia um treino ali, no primeiro mês que eu treinei, eu treinava acho que de 2 a 3 vezes por semana. Logo, eu senti que eu precisava ir mais. Então hoje eu vou todo dia. E aí, muito rápido, eu senti que na empresa eu fiquei mais disciplinado, eu comecei a resolver as coisas mais rápido, eu comecei a delegar as coisas de forma mais inteligente, porque o jiu-jitsu ele te traz essa calmaria também, de você entender o que é de fato problema e o que não é, né? A questão de senso de urgência e tudo mais. Então, para quem é empresário, eu acho que é fundamental. E fora outros aspectos aí de desenvolvimento, como, pô, eu sou pai de 2 crianças, né? Então eu preciso estar preparado caso aconteça alguma coisa. Infelizmente aconteceu. Eu estava há meses atrás, acho que 4 meses atrás, estava com meus filhos num shopping lá em Campinas e a gente estava do lado de uma relojoaria que foi assaltada. Então, o que que eu ia fazer? A galera toda se jogando pro chão, não sei o quê. Eu tenho certeza que o jiu-jitsu me trouxe isso, que é a calma de resolver o problema quando o problema está acontecendo. Então, minha reação foi pegar meus filhos e com calma, a gente se abrigou, deu tudo certo, mas sem desespero, ninguém se machucou. Então, assim, são coisas que a gente não imagina que vão acontecer na nossa vida, no nosso cotidiano, e acontecem. Então, enfim, eu acho que o jiu-jitsu ele vem na minha vida para complementar não só o lado profissional, mas também pessoal, também fora network que a gente faz, a gente gosta da resenha, né? Fica lá depois do treino e a gente tem uma troca muito boa ali. Mas eu acho que é um complemento de evolução humana mesmo, cara. Quem quer se tornar uma pessoa melhor, quem quer se tornar um cidadão melhor aí, começa a fazer que vai ver que vai ter resultado rápido. E essa parte do network é muito legal, né? Que não só o network de fora do jiu-jitsu ou de ramo de profissões, mas eu costumo falar, né? Tem uma frase que fala que a gente é a soma das 5 pessoas que mais convive, né? E, pô, no jiu-jitsu eu só vou conviver com pessoas perseverantes, né? Pessoas que desistem diante da dificuldade, que desanimam, acabam
se afastando. E à medida que eu vou mantendo no jiu-jitsu, eu acabo convivendo com pessoas assim e eu vejo que isso soma bastante, né? Professor, eu queria fazer algum complemento no assunto? Na verdade, vocês falaram tudo. Eu acho que o jiu-jitsu é uma arma muito poderosa para todos os sentidos. Eu já tive aluno já que pensou em se suicidar e foi a última opção dele conhecer o jiu-jitsu. E graças a Deus ele entrou numa escola que eu respeito o aluno. Que a maioria tem escolas que não respeitam, tem academias que não respeitam. Trato o aluno. Imagine se eu não dou atenção para esse aluno. Entendeu? Hoje esse aluno fala, pô, você salvou minha vida. Então a gente não sabe o que a pessoa está passando. Cada um tem seu, cada um tem seu problema. Você não sabe o que ela passa. Então eu acho que quando ela procura o jiu-jitsu, qualquer pessoa que procura o jiu-jitsu, alguma coisa ela está procurando. Não simplesmente ela fala, eu vou fazer jiu-jitsu, acho legal. É poucas pessoas que eu acho que é legal. Ou às vezes ela sofreu bullying, ou às vezes ela tem uma decepção amorosa, ou às vezes. Então cada um tem um problema. Eu acho que você trazer a pessoa, você tratar bem, usar um jiu-jitsu como uma arma poderosa, eu acho que você acaba mudando a vida das pessoas, salvando pessoas. E também, eu sempre gosto de energia, é uma energia muito positiva. Olha, eu não conheci o professor Feijó, se hoje, faz que uma hora que eu tô aqui. Cara, a gente tá trocando uma ideia numa boa que parece que a gente conhece faz muito tempo. Sim. Que é o network, pessoas com energias positivas vêm agregar. Entendeu? Eu acho que você tem que ser energia positiva, o professor Gisto tem que emanar energia positiva, tem que ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Por mais que você esteja passando por um problema na sua casa, você tem que botar uma máscara e passar energia para os seus alunos. Porque imagine, se eu chego no tatame, na aula, e dou uma aula totalmente que eu estou estressado, discuti com a minha esposa, eu vou lá e discuto com meus alunos, a aula não vai fluir. Acontecia muito antigamente isso, né? Né, e o professor batendo nos alunos, tá bravo e você sabe que o professor tá bravo. Então, eu acho que ter esse poder de entendimento e saber separar as coisas, o jiu-jitsu é uma arma poderosa para isso. Lógico, procurando uma escola credenciada, uma escola que ensina o jiu-jitsu dessa forma, eu acho que é muito positivo. E tem várias pessoas também que buscaram o jiu-jitsu e caíram nas mãos desses pseudos professores que não são Nutella, que usam o jiu-jitsu do jeito que ele treinou, que ele foi um sobrevivente disso também, e respeito isso. Eu acho que nessa linha a pessoa tem uma má experiência, como o Léo teve, e às vezes a pessoa não dá uma segunda chance. Ele deu. Sim. E acho que o jiu-jitsu sempre é daquele jeito, e não é. O jiu-jitsu é muito mais amplo do que ele imagina. Então, se você teve um dia uma má experiência numa outra escola, uma academia, não se deixa por essa experiência, dá uma segunda chance. Que eu tenho certeza que o jiu-jitsu é muito melhor, muito mais poderoso do que você imagina. Pô, muito legal isso. Eu falo bastante também dessa segunda chance, porque a gente sabe, né, quantas pessoas tiveram experiências ruins no jiu-jitsu. Eu tive, tu provavelmente teve também. E só que a gente acabou sendo perseverante, ou não tinha muita opção também e continuou. Só que hoje, né, e como tudo evoluiu, as pessoas querem resultado mais rápido, buscam soluções rápidas, desistem, desmotivam muito rápido também. Então esse cuidado é importante. Outro ponto legal que você falou, professor, antes também agora, pô, o professor está estressado, vai para aula e desconta. E um fator importante é ter uma metodologia. A gente foge um pouco desse problema, né? Porque quando o professor deixa na inspiração do professor, às vezes ele vem hoje dar uma aula muito legal, mas daí na próximo dia ele dá uma aula nada a ver com a aula de hoje, totalmente desconexa. Aí um dia ele está estressado, já dá uma aula ruim. E quando ele tem uma metodologia, um padrão de ensino, ele vai ter pelo menos um mínimo padrão a seguir. Pode ser que não esteja muito motivado, mas vai ter já o padrão, né? Então, durante muito tempo eu pensava assim, eu estou falando isso por causa disso, né? Eu pensava assim, pô, mas se eu der um padrão, eu contratei o professor para dar aula na minha academia e eu boto aquele padrão, eu achava que eu estava limitando o seu trabalho por não deixar tu dar o teu melhor ali. Mas eu entendo que às vezes eu até estava limitando um pouco um cara bom, mas eu estava pelo menos evitando que um ruim fizesse um trabalho ruim. Sim. Então a gente tem um padrão, né? Pelo menos a gente foge do ruim. E se é um professor inteligente, ele pega aquele padrão e dá uma melhorada com as características dele, né? Não melhorada, mas coloca as características dele, né? E é uma das coisas que a gente faz aqui na BJJ Protec. Tem professor que segue a nossa metodologia exatamente como está aqui,
Tem professor que pega uma aula nossa, divide em 3 e separa. Tem professor que pega a base da aula e junta com outras técnicas, conhecimento dele. Mas pelo menos a gente dá esse ponto de partida, né? Para que a gente não saia do zero, né? Tipo esqueleto para ele, ó. Isso. Professor, ontem infelizmente eu não pude acompanhar aqui a gravação do curso, mas o Rodrigo já me passou que ficou muito bom e falou dessa guarda Mendes. Então eu queria saber um pouquinho mais, se puder passar, quiser falar dela também primeiro e depois passar pra gente um pouquinho do que o senhor gravou no curso aqui para dar um aperitivo aí pra galera já ir se preparando. Claro. Vamos fazer o seguinte, fazer melhor. Ó, a guarda Mendes foi criada de uma seguinte forma. Lógico, foi em meados de 2016, eu estava treinando, que eu sempre gosto de treinar com os alunos. E eu estava de base nessa época. Estava motivado. Ó, eu tô de base hoje, né? E eu tinha um aluno, que hoje já não está mais na academia, procurou outros áreas para fazer, está em São Paulo, mas tem um carinho enorme por ele. Era um competidor muito duro. Campeão mundial, campeão do troféu DCC, campeão sul-americano, paulista, brasileiro, o cara ganhava tudo. E o último rola era com ele. O cara tava... E ele queria me matar, entendeu? O sonho dele era me finalizar. E eu vi, a hora que eu olhei que ele era o último, eu falei, nossa, aqui ele já meio que, sabe, igual o UFC, andando para um lado e pro outro, eu falei, meu Deus, e agora? Eu tô morrendo, eu tô cansado. Aí eu consegui controlar ele em algumas situações, consegui conectar algumas pegadas e neutralizar, porque ele era um cara muito explosivo. Sabe aquele cara que tem 3 pulmões e não cansa? Ele era esse. Aí acabou o treino, ele ficou frustrado, você me travou, meu, você não conseguiu fazer nada, eu não consegui fazer nada, me travou, que jogo sujo, me travou. Eu tô cansado, tá respirando. Aí eu falei, pô, eu consegui travar ele, mas, cara, é um cara que ficar se mexendo, e eu vou fazer em você a guarda. Você não conhece a guarda. Depois você vai ver se você tá travado ou não, é até legal uma coisa diferente, acho que ninguém nunca fez agora, assim, com você, né? E eu cheguei nessa posição. Cheguei, professor, dá pra fazer aqui agora? Vamos lá, então, vou aprender na prática. Aí eu tava aqui por baixo, conectei essa pegada, que é a pegada na manga e na barra da calça. Aí o que eu fiz? Entrei uma laço. Aí ele começou a querer explodir, o que eu fiz? Eu botei uma De La Riva. Da De La Riva eu consegui trocar aqui, ó. Meu, aí fica aqui, ó. Pessoal, tenta sair, mexer. Todo enrolado aqui. Aí ele ficou travado, vou tirar o pé, ó. Eu tô travando você todo. Aí daqui Sim. eu comecei o quê, ó? Abri ataques, ó. Na guarda. Então, eu consegui travar ele, eu achei uma guarda, consegui adicionar uma guarda totalmente defensiva, um controle de guarda muito forte, que dá para você encaixar ela e respirar e descansar. E no meio termo comecei a estudar ataques poderosos de raspagem, de conexões de ataques entre raspagem e finalizações. E aí, o que aconteceu? Eu gravei essa técnica, mostrei para nada mais, nada menos que os meus primos. Falei, vocês já viram essa técnica? Já viram alguma coisa parecida? Não vi. Assim, não me lembro agora. Bom, se eles não se lembram que está atualizado com competidores em alto nível, eu falei, criei alguma coisa. Mas nunca falei, eu criei. Às vezes tem pessoa que já fez a posição e eu não tinha visto. Mas até o momento, aí eu criei vários ataques, várias variações, que a gente fez esse curso, eu faço um conceito guarda Mendes. Então, é uma guarda que consigo ter um controle muito bom do adversário e, ao mesmo tempo, ter vários ataques. Fazendo o adversário sentar para trás, ou se deslocar para frente, ou ir por cima. Então, no curso, vocês vão ver que vai ter vários ataques dessa guarda, que é uma guarda de total controle. Se eu conseguir encaixar as pegadas, lógico, eu dei algumas dicas de como chegar nas pegadas, entendeu? Mas se você conseguir controlar... Passou também de como sim, chegar. Sim. Pô, isso é importante, né? A gente, eu falo bastante disso, né? A gente vê muito o jiu-jitsu ensinado a partir da situação. E a gente aqui na BJJ Protec busca sempre como chegar nela para daí ver os possíveis caminhos. Não, eu dei um plus para vocês de como o adversário chegar tanto puxando para a guarda, quando o adversário se desvencilha da guarda. Eu fico parado. Como eu me portar para não... Porque às vezes o pessoal se porta muito errado, acaba sentando para fazer pegada e perde a guarda e toma ataque. É que eu falo para todo mundo, não adianta você saber
várias finalizações da guarda fechada, várias as partes da guarda aberta. Se você não tiver um controle de guarda eficiente, você não consegue conectar elas em nenhum momento. E a mesma coisa por cima. Não adianta nada você souber N passagem de guarda afastado, de longa distância, de média distância e de distância curta. As 3 distâncias. Se você souber, decore salteado. Mas se você não tiver uma base forte, você não consegue conectar elas. Se você não tiver uma base forte, qualquer desequilíbrio, você vai cair. Você é raspado. Então você não consegue conectar a passagem. Então tudo isso é um porquê. Eu acho que se a pessoa tem esse entendimento do porquê de ter a base, primeiramente, de ter uma controle de guarda, ela consegue conectar as pegadas. Pô, bem legal. E você falou ali de, pô, conseguir segurar o adversário pesado. Eu vi uma vez uma entrevista do professor Pedro Valente e me chamou a atenção para isso, né? Porque eu sempre critiquei a amarração e travar e segurar a luta, né? E aí ele falou, pô, o campeonato hoje em dia ele pune a amarração. Só que se eu, ele tem acho que uns 70 quilos, 70 e poucos quilos. Ele falou, se eu com meus 70 e poucos quilos for lutar com um cara de 100 e pouco e eu conseguir segurar ele na luta e ele não me fizer nada, o meu jiu-jitsu foi eficiente para controle. E aí se me chamou a atenção para isso, né? Até na amarração a gente vê também como, né? Se eu consigo dominar alguém a ponto de ele não fazer nada, Sim. quer dizer que eu tenho bastante controle. E aí a parte desse controle saem os ataques. O controle é muito efetivo, porque quando eu armo aqui rapidinho, para você ver, quando eu armo a técnica, eu vou fazer para esse lado aqui para você ver, meu irmão. Então, quando eu chego aqui, eu abro lá, trouxe, entrei de la riva, caí na posição aqui, ó. Essa posição, eu tô com guarda laçada aqui, eu não tô simplesmente uma guarda fechada amarrando. Que aqui eu posso ficar desequilibrando você aqui, ó. Aí você bota, você não vai cair. Tá com a mão livre, desequilibrei para trás. Você botou a mão. Tá aqui, eu tô ativo aqui. Eu não tô amarrando, eu tô ativo. Aí eu tô para frente aqui. Você botou a mão. Eu tô ativo. Aí vem pro braço. Então, Boa. você vê que eu tô balançando você. Eu tô sempre deixando você. E se eu tivesse controle, eu não vou tomar punição. Se você não consegue estourar a pegada, pô, mérito meu. Mas eu tô sempre fazendo você ficar em desconforto. E do jeito que tu me amarrou todo, tu sabe quais são as minhas reações. Aonde Sim. eu vou botar a mão, para que lado, porque eu tenho poucas possibilidades de tentar defender. A primeira que eu fiz, eu dominei a sua manga. Aí joguei você numa clássica. Agora eu dominei sua gola, eu quebrei mais a sua postura. Sim. Aí eu dei a opção de você, lógico, a gente sempre nunca vai ter. Eu vou voltar com você com uma pessoa dura. Se ela tem a opção de apoiar a mão, ela não vai cair. Ela não vai dar raspagem facilmente. Então o professor apoia a mão. Dali eu tenho as variações. Então dali comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar não só como controlar ele. Eu não fiquei satisfeito com só travar o adversário. Ah, travei você, legal. Não. Pô, se eu travei você, vamos evoluir daqui. Aí a gente achou alguns caminhos que vocês vão aprender no curso. E espero que vocês Legal. gostem. Eu sempre falo, tentam fazer. Me marca o BJ Protec, marca Mendes. Ó, consegui fazer a guarda Mendes. Eu vou assistir um pouco antes de aplicar na galera, antes que eles comprem o curso também. Não, sim, tem o pessoal aqui, ó. Professor, achei bem legal o que o senhor mostrou agora. Estou ansioso aí para ver o curso pronto também. Obrigado por ter compartilhado esse conhecimento. E não foi combinado, né? Não, Você viu? não foi. E não foi combinado. Não foi convidado, não. E obrigado por ter compartilhado É esse isso. conhecimento com a gente. Antes da gente encerrar aqui, né, já convidando todo mundo a seguir o professor Eduardo Mendes, o André vai depois colocar na tela ali o Instagram, o Léo também, para a galera conhecer o trabalho deles. Se quiser convidar para visitar a sua academia lá, não vou fazer o convite, me meter. Não, pode convidar, com certeza. Para a galera conhecer, né, conhecer o trabalho do professor, até para a gente ter uma comunidade de professores, né, bastante professores que acompanham a gente, às vezes lá para conhecer o trabalho, para se inspirar também no bom trabalho, a gente precisa ter boas inspirações para a gente seguir um trabalho legal dentro do jiu-jitsu. E antes da gente encerrar, deixar um espaço aí para o senhor e para o Léo também para falar um pouquinho aí. Última mensagem aí, por favor. Eu agradeço muito o BJ Protec, eu acho que vocês, obrigado pela confiança, por trazendo a minha pessoa aqui, o Léo, passar um pouco da visão que eu tenho do jiu-jitsu. É que eu falei, minha maior alegria é que se vocês comprarem esse curso, conseguirem adicionar jiu-jitsu na sua vida, através do conceito da guarda Mendes, conseguir conectar essa guarda, você que é competidor, conseguir utilizar ela de uma forma positiva nas competições,
para um controle de guarda, um ataque positivo, e até a pessoa que faz por hobby. Se vocês conseguirem fazer, marca a academia, me marca, vou repostar vocês. Fala, eu consegui fazer guarda-mendes, consegui entrar, consegui controlar o adversário, foi legal, aprendi um pouco mais, eu vou ficar muito satisfeito. Obrigado, professor, um prazer estar com você, entendeu? Primeira vez, eu acho que o network é importante. Espero voltar em breve, espero receber a visita de todos vocês também na nossa escola nova, que no final do ano inaugura. Vai ser a Mendes Justice Academy Conceito, né? E muito obrigado por todo o conhecimento, por todo o aprendizado juntos. Eu acho que isso é poderoso, isso aí vale muito mais que qualquer coisa. É a amizade, é o compartilhamento do mesmo amor que é o jiu-jitsu. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Pessoal, queria agradecer, professor, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, a gente poder compartilhar um pouquinho. Mas, acima de tudo, eu queria parabenizar vocês, porque isso aqui é uma instituição de ensino, né? Vocês estão ensinando pessoas a evoluir, a aprender mais. E a mensagem que eu quero deixar aí, tanto para os professores quanto para os alunos, estudem, galera. O estudo é ferramenta de mudança de vida, isso é muito importante. Então, se você é bom no jiu-jitsu, se você gosta de jiu-jitsu, estuda, se aprimora, porque no mínimo você vai ter uma profissão, você vai desenvolver, você vai melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor, e o estudo é transformador. Então, obrigado, mas acima de tudo, parabéns. Inclusive, a gente sempre termina a nossa aula falando estude jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec. Legal. A mensagem do Léo. Pessoal, espero que tenham gostado do bate-papo aqui. Tenho certeza que do curso vocês vão gostar bastante. O conteúdo que o professor passou aqui. O Rodrigo e o André que acompanharam, elogiaram bastante já. Eu estou ansioso para ver. E aproveitem grandes inspirações dentro do nosso meio de professores, né, galera? A gente tem, claro, grandes atletas que a gente pode se inspirar, mas a gente também precisa ver professores que estão dando certo, que estão fazendo acontecer, que estão transformando o jiu-jitsu. E a gente está trazendo aqui para a BJJ Protec hoje uma referência de professor, de trabalho de academia, de empreendedorismo. E tentem, né, a comunidade se inspirar em cases como esse, para que a gente possa fazer o jiu-jitsu cada vez crescer mais e alcançar o patamar que ele merece, tá? Professor Eduardo, muito obrigado. Obrigado por estar compartilhando com a gente, Léo. Obrigado pela visita. Galera, aproveita e se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos, vamos fortalecer a comunidade, seguir o professor Eduardo, o Léo também. A gente agradece aí. Os